Olá, sou o professor Marcelo Duarte. Faremos a revisão da AV2 para a disciplina de raciocínio lógico. Você verá dos temas 11 a 20, que correspondem às unidades 3 e 4 do nosso conteúdo programático. Tema 11. Lógica e teorias da verdade. Questão 1. Considerando as premissas a seguir, ignorância é quando não sabemos alguma coisa. Na incerteza, não há dúvidas e somos tomados pela segurança. Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização. Conclui-se que: letra A. Todas as premissas estão corretas. Letra B. Apenas as premissas 1 e 2 estão corretas. Letra C. Apenas as premissas 1 e 3 estão corretas. E letra D. Apenas as premissas 2 e 3 estão corretas. Letra E. Todas as premissas estão incorretas. Bom, ignorância realmente é quando não sabemos algo. Essa premissa está correta. Já na incerteza, há dúvidas e somos tomados pela insegurança. Logo, essa premissa não está correta. A definição de dogma está correta, portanto, a resposta certa está na letra C. Tema 12. Raciocínio ou lógica material e formal. Questão 2. A lógica, com sua atuação em todos os meios científicos, preocupa-se com o aspecto formal que rege o argumento ou o raciocínio em questão. Pode-se definir a lógica como a ciência do raciocínio, fazendo parte tanto do campo matemático como dos meios econômicos, sociais e da medicina, por exemplo. Classicamente, existem duas classificações de lógica: material, ou maior, e formal, ou menor. Diferencia os dois tipos de classificação. Na lógica material, maior, definem-se os métodos da física, química, ciências biológicas, ciências sociais, matemática, etc. Estudam-se as exigências e condições materiais que sustentam o conhecimento verdadeiro. A lógica material não se preocupa com a forma de se argumentar, mas sim com a validade daquilo que é dito no argumento. Se preocupa com a verdade, considerando a dúvida, opinião e a certeza, sendo essa parte da lógica que atua nas leis naturais dos objetos. Por exemplo, na sentença 1, a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Trata-se de uma afirmação. Na sentença 2, para se formar uma molécula de água, são necessários 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso vem da ciência. Logo, a água é formada por hidrogênio e oxigênio. A conclusão vem da ciência para confirmar a primeira sentença e não depende, na verdade, de uma dedução pessoal sobre ela. Já na lógica formal ou menor, ela estabelece a conformidade do pensamento com ele mesmo. Em outras palavras, ela analisa de forma clara 2 sentenças entre si para verificar se a conclusão é verdadeira ou falsa. A conclusão considera apenas as sentenças anteriores e poderá não ser verdade em função desse processo. Por exemplo, na sentença 1, todo político é corrupto. Sentença 2, Paulo é político. Logo, Paulo é corrupto. Pelo raciocínio formal, essa conclusão está correta, pois as primeiras 2 proposições conseguem sustentar a conclusão apresentada nessa última sentença. Porém, pode ser que Paulo não seja corrupto. Tema 13. Estudo das proposições e silogismo. Questão 3. Proposição é um termo utilizado para descrever o conteúdo de asserções, entendendo a asserção como um determinado conteúdo passível de ser falso ou verdadeiro. Silogismo é um raciocínio dedutivo cujos argumentos são colocados de maneira perfeita a partir de 3 proposições comparadas de 2 em 2. A partir de 2 proposições ou premissas, é possível obter, por dedução, uma terceira, ou seja, uma conclusão. O silogismo é passível de receber um valor lógico verdadeiro ou falso. Identifique, por exemplos, os 3 tipos principais de silogismos. Bom, os 3 tipos são o conjuntivo: uma pessoa não come farinha e assovia ao mesmo tempo. Jorge está assoviando. Logo, Jorge não está comendo farinha. O conectivo e é utilizado nesse caso. No silogismo disjuntivo, nós utilizamos o conectivo ou. Ou Raíssa estuda ou ela trabalha. Ora, Raíssa estuda. Logo, Raíssa não trabalha. No silogismo condicional, utilizamos o se. Se Cida estudar, ela passará na prova final. Ora, Cida está estudando. Logo, Cida passará na prova final.
Tema 14. Operações lógicas. Questão 4. Uma proposição pode ser considerada como sendo simples, quando aparece sozinha, ou composta, quando duas ou mais proposições vierem conectadas entre si em uma só sentença. Considerando as proposições simples a seguir, indique se as proposições compostas indicadas posteriormente são verdadeiras ou falsas, considerando as operações lógicas indicadas em cada uma delas. P igual a 2 mais 5 igual a 7. Q igual a Meyer não é um bairro do Rio de Janeiro. Percebe-se que a proposição P é verdadeira e Q é falsa. As proposições compostas que se quer são as seguintes: P e Q, P ou Q, negação de P, negação de Q, ou P ou exclusivo Q. Verificando o esquema 1, para facilitar o entendimento, podemos observar o seguinte. Na primeira proposta, a conexão é falsa, porque está se utilizando o conectivo E. Nesse caso, só seria verdadeiro se as duas proposições fossem verdadeiras. No segundo caso, já é verdadeiro, por se utilizar-se o conectivo OU. Nesse caso, se uma das proposições for verdadeira, a resposta é verdadeira. Nas letras C e D, trabalha-se com a negação. Então, a negação da primeira proposição, que é verdadeira, será falsa, e a negação da segunda proposição, que é falsa, será verdadeira. No caso do ou exclusivo, se as duas proposições foram diferentes, então será verdadeiro, o que é o caso. Apenas se elas forem iguais, é que seria falso. Tema 15. A realidade e seus modelos abstratos. Questão 5. Considerando os conjuntos do esquema 2, indique as figuras que representam funções matemáticas. Uma função é uma relação em que cada elemento x de um conjunto A está associado a apenas um elemento de y do conjunto B. Caso essa condição não seja satisfeita, a relação existirá, mas não será uma função. Observe que em B podem sobrar elementos e pode haver elementos em B conectados a mais de um elemento em A. Assim, representam funções a primeira e a terceira figuras apenas. Tema 16. Teoria das funções. Questão 6. Em uma função definida de A em B, chamamos A e B, respectivamente, de domínio e contradomínio da função. E o conjunto de todas as imagens chamamos de conjunto imagem. Ou seja, domínio é o conjunto partida, conjunto A, formado pelos valores para os quais a função está definida. Contradomínio é o conjunto chegada, o conjunto B, que contém o conjunto imagem. Já o conjunto imagem é o conjunto formado pelos pontos do contradomínio, que são imagens de algum ponto do domínio. São os pontos de B que se relacionam com os pontos de A através de alguma função. Assim, no esquema 3, são dados os conjuntos A, menos 3, menos 2, 0 e 3, e B, menos 1, 0, 1, 2, 5 e 7. E uma função expressa por y igual a x mais 2, com x pertencente a A e y pertencente a B. O domínio será o próprio conjunto A e o contradomínio o conjunto B. A partir da função proposta, tem-se os pontos para y em B a partir dos pontos de x em A e da própria função. Ou seja, se x igual a menos 3, então y igual a x mais 2 igual a menos 3 mais 2 igual a menos 1. Se x igual a menos 2, então y igual a x mais 2 igual a menos 2 mais 2 igual a 0. Já se x é igual a 0, então y igual a x mais 2 será 0 mais 2 igual a 2. E se x igual a 3, então y igual a x mais 2 igual a 3 mais 2 igual a 5. Em resumo, o domínio será menos 3, menos 2, 0 e 3, o conjunto A, o contradomínio, o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 5 e 7, e a imagem, as respostas que obtivemos acima, menos 1, 0, 2 e 5, e observe que todos esses elementos estão contidos em B. Tema 17. As funções não lineares fundamentais. Funções quadráticas. Questão 7. Do ponto de vista matemático, analise a função f de x igual a menos x ao quadrado, menos 5x menos 4, quanto às características de seu gráfico e quanto aos pontos notáveis da função. Veja a explicação no esquema 4.
Trata-se de uma função quadrática e suas raízes, ou seja, os valores de x que tornam a função nula, podem ser encontradas pela fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Aqui, o a vale menos 1, o b vale menos 5 e o c vale menos 4. O discriminante da equação do segundo grau é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, delta vai ser menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1 vezes menos 4, que vai ser igual a 25 menos 16, igual a 9. Assim, as raízes da equação são x1 igual a menos 4 e x2 igual a menos 1. A parábola que descreve o gráfico da função terá concavidade voltada para baixo, uma vez que a é menor do que zero, ou seja, o a igual a menos 1. As coordenadas do vértice estão em menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nesse caso, fazendo a conta, teremos menos 2,5 e 2,25. Por fim, quando x igual a zero, a função assumirá o valor f de x igual a menos 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, menos 4, igual a menos 4. Pode-se, com isso, esboçar o gráfico da função com esses pontos e sabendo que este é descrito por uma parábola conforme o esquema 5. Tema 18. As funções não lineares fundamentais. Funções logarítmicas. Questão 8. Esboce o gráfico da função log na base 3 de x. A melhor forma de se esboçar um gráfico é atribuindo valores à variável independente, encontrando esses valores para outra variável. Deve-se levar os dois valores, ou seja, o par, ao gráfico. Para funções não lineares, é importante conhecer o formato básico do gráfico de uma função. Você poderá treinar usando softwares específicos para traçar gráficos, como o gratuito Implot, por exemplo. Para a função solicitada, pode-se fazer de acordo com o esquema 6, lembrando que f de x igual a log na base 3 de x, então 3 elevado a f de x será igual a x. Assim, para x igual a 1, f de x igual a 0. Para x igual a 3, f de x igual a 1. Para x igual a 9, f de x igual a 2, obtendo-se o gráfico mostrado no esquema. Tema 19. As funções não lineares fundamentais. Funções exponenciais. Questão 9. Esboce o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Como vimos anteriormente, a melhor forma de se esboçar um gráfico é atribuindo valores à variável independente, encontrando-se os valores para outra variável. Mais uma vez, deve-se levar os dois valores, ou seja, o par ordenado, ao gráfico, e para funções não lineares, sempre será importante conhecer o formato básico do gráfico de uma função. Mais uma vez, é interessante utilizar softwares específicos para traçar gráficos como treinamento, como o Implot, já indicado. Para a função solicitada, pode-se fazer de acordo com o esquema 7. Nesse caso, quando x igual a 0, f de x igual a 1. Quando x igual a 1, f de x igual a 2. X igual a 2 resulta em f de x igual a 4, e quando x for igual a 3, a função terá valor 8, resultando no gráfico esboçado no esquema. Tema 20. Representação gráfica, suas interpretações e soluções de problemas. Questão 10. Ao se pagar uma conta com atraso, o valor final da conta é calculado com os juros a partir da função afim f de x igual a abx mais a, onde a é o valor da conta sem os juros, b é o valor percentual de juros cobrados ao dia e x corresponde ao número de dias em atraso. Considerando o valor da conta sem juros igual a R$ 500 e os juros de 3% ao dia, calcula o valor a ser pago após 15 dias de atraso. Conforme o esquema 8, percebe-se que o valor de A, a conta sem juros ou sem atraso, é R$ 500. O percentual de juros diários é 3%. O tempo de atraso em dias, x, é 15. Reunindo os dados na equação, tem-se 500 vezes 3 dividido por 100, ou seja, vezes 3%, vezes 15, mais 500, igual a 225 mais 500, resultando no total de R$ 725 a serem pagos. Essa foi a nossa revisão de AV2.
Espero que tenha aproveitado bastante e não esqueça de olhar o material disponibilizado no nosso ambiente virtual. E boa prova!